Você quer investir no exterior, mas quando começa a procurar ETFs, parece que existem opções demais. Tem ETF de ações, de setores, de commodities, de ouro, de imóveis. E aí vem a dúvida: como saber quais realmente valem a pena? Bom, neste vídeo eu vou te mostrar um método extremamente simples para filtrar os ETFs e chegar nas melhores opções para uma carteira de longo prazo. E o mais interessante é que você só precisa analisar 4 critérios. No final, eu vou aplicar esse método na prática e mostrar quais ETFs chegam ao topo da nossa seleção. Então fica comigo até o final. Olá, eu sou o Cole Rausch e se você quer investir no exterior sem precisar passar horas analisando centenas de ETFs, presta atenção nesse vídeo, porque a ideia aqui é justamente simplificar. Em vez de você olhar para centenas de opções, nós vamos criar filtros e deixar que esses filtros eliminem aquilo que não interessa. No final, você vai entender como sair de uma lista enorme de ETFs e chegar em poucas opções que realmente merecem a sua atenção. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer aprender a montar sua própria carteira de investimentos, já deixa o like e se inscreve no canal. Vamos começar. Antes de escolher os melhores ETFs, vamos relembrar rapidamente o que é um ETF. Basicamente, um ETF é um fundo de investimento que segue uma estratégia pré-definida. Então, em vez de você comprar individualmente vários ativos, você compra uma cota do ETF e passa a ter exposição aos ativos que estão dentro daquele fundo. E é justamente isso que torna o ETF tão interessante para quem quer investir no exterior. Você consegue diversificação através de um único ativo. Mas existe um detalhe muito importante: não basta escolher qualquer ETF, você precisa entender o que existe dentro dele, porque isso vai determinar qual função aquele ETF vai exercer dentro da sua carteira. E é aqui que entra o nosso método. Para escolher os ETFs, nós vamos analisar somente 4 coisas. Primeiro, a estratégia. Segundo, o tempo de existência. Terceiro, a taxa de administração. E quarto, os ativos sob gestão. Só isso. E presta atenção porque essa ordem é importante. A estratégia vai dizer onde o ETF investe. O histórico e a taxa vão funcionar como filtros. E os ativos sob gestão vão nos ajudar a classificar os ETFs que sobraram. Agora vamos entender cada um deles. O primeiro critério é, na minha opinião, o mais importante: o que esse ETF realmente compra. Porque não adianta você encontrar um ETF com uma taxa maravilhosa se ele investe em alguma coisa que você nem quer ter na sua carteira. Então, para a estratégia que estamos analisando nesse vídeo, nós vamos procurar 2 exposições. A primeira é US Large Caps, ou seja, grandes empresas dos Estados Unidos, e a segunda é US Real Estate, ou seja, exposição ao mercado imobiliário americano, através dos REITs. Então nós estamos procurando basicamente 2 coisas: empresas e imóveis. E isso já elimina uma quantidade enorme de ETFs, porque existem ETFs de setores específicos, commodities, ouro e várias outras estratégias. Mas se isso não é o que você procura para sua carteira, não existe motivo para continuar analisando. Você simplesmente elimina. E esse é o primeiro segredo: não tente encontrar o melhor ETF entre todos os ETFs. Primeiro descubra qual tipo de ETF você quer. Depois da estratégia, nós vamos olhar para o histórico. E aqui a regra é simples: pelo menos 10 anos de existência. Por que 10 anos? Porque nós queremos ter um histórico mais robusto daquele ETF. Então imagine que você tenha uma lista assim: um ETF tem 31 anos, outro tem 21, outro tem 17, outro tem 14, outro tem 10 e outro tem apenas 9 anos. O de 9 anos fica de fora. E perceba uma coisa: nós nem precisamos discutir se ele é bom ou ruim, ele simplesmente não passou pelo nosso filtro. E é exatamente assim que você consegue reduzir centenas de opções para poucas. Depois do histórico, nós vamos analisar a taxa de administração. E aqui a lógica é bem simples: quanto menor, melhor. Para ETFs de ações, vamos utilizar como limite 0,10% ao ano. E para ETFs de REITs, 0,15% ao ano. E por que aceitamos uma taxa um pouco maior para REITs? Porque o mercado de ações americano é muito maior. Então existe uma escala maior. E, consequentemente, é comum encontrarmos ETFs de ações com taxas extremamente baixas. Agora imagine, você começou com centenas de ETFs, já eliminou aqueles que não possuem a estratégia que você procura, depois eliminou os que não possuem pelo menos 10 anos. Agora elimina aqueles que ultrapassam o limite de taxa. E olha o que aconteceu: uma lista gigantesca começa a ficar pequena. É isso que queremos. Você não precisa analisar 500 ETFs, você precisa criar filtros que façam os próprios ETFs se eliminarem.
E agora chegamos ao último critério: ativos sob gestão. Aqui tem uma diferença importante, né? Nós não vamos usar esse critério necessariamente para eliminar um ETF. Vamos usar para classificar os ETFs que sobraram. Pensa comigo, você filtrou pela estratégia, depois pelo histórico, depois pela taxa. Agora sobraram poucos ETFs. Então podemos perguntar: qual deles possui mais dinheiro investido? E é justamente isso que os ativos sob gestão nos ajudam a enxergar. Quanto maior esse número, maior é o tamanho daquele ETF. Então nós classificamos os ETFs do maior para o menor. E agora chegamos aos candidatos finais. Vamos fazer isso na prática. Primeiro vamos olhar para os ETFs de grandes empresas americanas. Nós começamos com uma lista enorme. Aplicamos o filtro de histórico, mínimo de 10 anos. Depois aplicamos o filtro de taxa, máximo de 0,10%. E finalmente classificamos pelos ativos sob gestão. E depois de fazer isso, sobram poucos candidatos. Entre eles, aparecem 3 nomes muito conhecidos: SPY, IVV e VOO. E aqui tem uma coisa importante: os 3 passaram pelos nossos critérios. Então não estamos dizendo que 2 são ruins e 1 é bom. Muito pelo contrário. Os 3 são opções muito fortes. Mas se a gente quiser escolher um favorito utilizando os critérios da nossa metodologia, o destaque fica para o VOO. Por quê? Porque ele combina uma taxa muito baixa com um volume muito grande de ativos sob gestão. E é por isso que, dentro desse método, chegamos ao VOO. Agora você pode estar pensando, mas então o SPY e o IVV são ruins? De forma alguma. E isso é importante entender. Um método de seleção não precisa dizer que esse é bom e esse é ruim. Às vezes você encontra 3 opções excelentes, e a diferença entre elas é relativamente pequena. Nesse caso, o que estamos fazendo é simplesmente escolher a que melhor se encaixa nos critérios que definimos. Então, SPY, IVV e VOO passaram pelo filtro, mas o VOO foi escolhido como preferência dentro dessa metodologia. E agora vamos fazer exatamente a mesma coisa com os rates. Primeiro, estratégia. Queremos exposição ao mercado imobiliário americano. Depois, pelo menos 10 anos de histórico. Depois, taxa máxima de 0,15%. E, finalmente, ativos sob gestão. E aqui acontece algo interessante. Como existem menos ETFs de rates, o processo acaba sendo ainda mais simples. Depois de aplicar os filtros, sobram alguns candidatos. E quando classificamos pelos ativos sob gestão, um deles acaba se destacando bastante. E o destaque é o VNQ. Então nós temos VOO para ações e VNQ para rates. E aqui chegamos a uma das partes mais interessantes. Se o seu objetivo é simplificar a exposição internacional, você não precisa necessariamente ter dezenas de ETFs. Você pode utilizar o VOO para ter exposição às grandes empresas americanas e o VNQ para ter exposição ao mercado imobiliário através dos rates. E pronto, 2 ativos, 2 funções, uma carteira muito mais simples de acompanhar. E essa é uma das grandes vantagens dos ETFs. Simplicidade. Você não precisa transformar sua carteira em algo impossível de acompanhar. Agora uma observação rápida. Esses ETFs são ETFs de distribuição, ou seja, eles pagam dividendos, mas isso não precisa ser o principal critério para escolher um ETF. Um ETF de acumulação também pode ter um resultado muito parecido no longo prazo. Inclusive, dependendo da situação, ETFs de acumulação podem apresentar vantagens de eficiência fiscal. Mas para quem gosta de receber os dividendos diretamente na conta da corretora, esses ETFs possuem essa característica. Então, dependendo da periodicidade de cada um, você recebe os dividendos diretamente na sua conta. Agora anota isso. Se você quiser aplicar esse método para escolher ETFs, faça 4 perguntas. Primeira, qual é a estratégia? Segunda, há quanto tempo esse ETF existe? Terceira, qual é a taxa de administração? E quarta, quanto ele possui em ativos sob gestão? A lógica é estratégia, histórico, taxa e ativos sob gestão. Para ações, US Large Caps, pelo menos 10 anos, taxa de até 0,10% e depois você classifica pelos ativos sob gestão. Para rates, US Real Estate, pelo menos 10 anos, taxa de até 0,15% e depois classifica pelos ativos sob gestão. Foi assim que chegamos aos 2 destaques, VOO e VNQ. Agora, isso não significa que você precisa parar por aqui. Na verdade, existem 2 caminhos que você pode seguir. O primeiro é o caminho da praticidade. Você utiliza ETFs como base da sua carteira, faz a sua alocação e começa a investir. É simples, é rápido e exige muito menos tempo de análise. Mas existe um segundo caminho. Você pode utilizar os ETFs como base
e depois começar a escolher ações e rates individualmente. Por exemplo, você pode ter o VOO como base da exposição às ações americanas e depois adicionar algumas ações individualmente. Da mesma forma, pode utilizar o VNQ como base dos REITs e depois adicionar alguns REITs individualmente. Ou seja, uma estratégia não precisa excluir a outra. Você pode começar simples e, conforme aumenta seu conhecimento, ir aprofundando sua carteira. Então vamos recapitular. Você não precisa olhar para centenas de ETFs e tentar descobrir sozinho qual é o melhor. Primeiro, defina a estratégia. Depois, olhe o histórico. Depois, filtre pela taxa. E, finalmente, classifique pelos ativos sob gestão. Seguindo a metodologia apresentada neste vídeo, chegamos ao VOO para ações americanas e ao VNQ para rates. E isso já pode ser suficiente para quem quer uma forma muito mais simples de construir sua exposição internacional. Agora eu quero saber uma coisa. Você prefere montar uma carteira utilizando ETFs ou escolher ações e rates individualmente? Comenta aqui embaixo. Quero saber qual desses dois caminhos você pretende seguir. E se esse vídeo te ajudou a entender como analisar ETFs, deixa o like. Isso me mostra que esse tipo de conteúdo está sendo útil para você. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, porque a ideia aqui é te ensinar a entender o que você está fazendo com o seu dinheiro, em vez de simplesmente copiar a carteira de outra pessoa. E se você quer dar o próximo passo, assista ao vídeo que está aparecendo na sua tela agora, porque nele eu vou continuar essa jornada e mostrar como você pode avançar na montagem da sua carteira. Nos vemos no próximo vídeo.